em 1 Pedro capítulo 3, nós vamos ler dos versos 13 a 17. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Então, para marcar na liturgia do calendário cristão a época de Epifania, que tem a ver com revelação tanto de Cristo em nós como de Cristo ao mundo por nosso intermédio, eu queria nessa manhã lidar com o tema do testemunho cristão. A maioria dos não cristãos não tem vontade de congregar conosco. Temos que assumir isso. Simplesmente oferecer um bom produto não será suficiente para atrair pessoas a um culto como esse, ou ao próprio Evangelho, numa época de tanta distração, numa época que alguns até chamam de pós-cristã. Um lugar legal, uma acústica boa, pastores modernos e descolados, na verdade nada disso importará. Aqueles que de vez em quando aparecem domingo na igreja, em praticamente todos os casos, foram levados por alguém que os convidou. A maioria dos de fora não acordam domingo de manhã dizendo assim: aposto que aquela igreja tem um bom café, vamos lá conferir. Ou aposto que a música lá deve ser muito boa, vamos fazer uma visita às 9:30 da manhã naquela comunidade. Ou ouvi dizer que o pastor lá é um cara bacana, vou lá ouvir o que ele tem para dizer. Não é assim. Mas eles dizem: vamos aceitar o convite do nosso amigo, colega, vizinho, vamos acompanhá-lo à igreja, já que ele insiste tanto. Há algo diferente na maneira como eles vivem, pensa essa pessoa convidada, e como eles falam da sua fé. Quem sabe visitar a igreja da qual eles fazem parte possa fazer algum sentido. Vamos dar uma chance. Como membros de igreja, cada um de nós interage com diversas pessoas na nossa rotina diária. Nas lojas, no local de trabalho, na vizinhança, entre nossos familiares ou nos lugares em que a gente tem o nosso lazer. Evangelismo não se limita aos pastores ou missionários. É até perigoso, né, o uso da palavra evangelista, como quem é aquela pessoa que exclusivamente lida com essa temática. Mas evangelismo é responsabilidade de todos que fazem parte do povo de Deus. Quantos podem dizer amém para isso? Alguns cristãos já fizeram cursos, leram livros sobre evangelismo, decoraram métodos. Eu lembro de um método que eu aprendi, que era o gancho da igreja da qual eu fazia parte. Você tinha que aprender o gancho, como é que você, sabe,
capturava alguém para se tornar cristão. Então há esses cursos, e a gente já participou deles. Mas às vezes nós cristãos continuamos não nos envolvendo com não cristãos. Aliás, tem pessoas que só se relacionam com cristãos. Pelo tipo de trabalho, tipo de vida, quase que a gente nem tem contato com não cristãos. Isso ocorre porque o evangelismo não tem lidado fundamentalmente com métodos, mas o evangelismo deve lidar com corações. O passo a passo, um método é importante, mas a falta de vontade é muitas vezes o problema mais óbvio na nossa oportunidade de dar testemunho. Essa indolência pode penetrar no nosso coração de muitas maneiras. Fracassos no passado, a gente tentou evangelizar alguém e não deu certo. Inconveniência de sempre ter de defender o evangelho, a gente tem uma atitude defensiva, a igreja dá um mau testemunho por aí afora e a gente sempre tem que defender o evangelho, ou por corrermos o risco de sermos zombados. Isso é muito comum. Ou rejeitados, não vão acolher o que eu for falar. Mas a verdade é que proclamamos aquilo que transborda em nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Quando uma jovem é pedida em casamento, é incrível como a sua vida e as suas conversas mudam. Ela mostra o seu anel para todo mundo, exibe fotos do noivo, atualiza o status do Instagram, planeja casamento e sai correndo atrás do vestido de noiva para se preparar para aquele dia. Por quê? Porque ela tem um novo amor. Ela não consegue ficar dias ou semanas sem falar sobre essa novidade. Ela não precisa ser forçada ou constrangida a falar do seu noivo. Ela o apresenta. Ela quer falar. Culpa, meus queridos, não é capaz de motivar ninguém ao evangelismo. Mas beleza, sim. A esperança, sim. O amor, sim. O deslumbramento com Deus, sim, nos levará a compartilhar essa boa nova com os outros. Nós falamos daquilo que amamos, valorizamos, reverenciamos e ansiamos. Esse é o argumento de Pedro em sua passagem aqui sobre o coração do evangelismo. Vejam o que diz esse texto. Repare que o foco recai sobre a vida interior do cristão. Quando Cristo se tornar santificado no nosso coração, nossos interesses e assuntos de conversa vão mudar. Do contrário, você vai estar aqui dentro não vendo a hora de sair, ou com a cabeça em outro lugar. E eu noto isso nos olhos de vocês. Eu acompanho vocês aqui há alguns anos. Não são tantas pessoas assim para a gente já não ter conhecido como vocês se relacionam com a palavra ou mesmo com o culto. Mas quando você valorizar Jesus como seu tesouro mais precioso, você terá prazer em compartilhar essa notícia com teus amigos e familiares. O contexto da audiência de Pedro era caracterizado aqui nesse texto por muita hostilidade, muita perseguição. Ele escreveu a cristãos marginalizados na região do que hoje conhecemos como Turquia. Pessoas que eram caluniadas, ridicularizadas, excluídas, martirizadas. Eu não ousaria rotular a minha cidade, Porto Alegre, por exemplo, como hostil ao evangelho, mas eu poderia descrevê-la como endurecida para ele, satisfeita sem o evangelho. Em nosso contexto atual, há muitos que nunca entraram em uma igreja. Parece bobagem, mas é interessante perguntar, e eu sempre pergunto para os visitantes, primeira vez que você está aqui, quando eu desço e posso conversar com os irmãos e amigos, eu já ouvi, tenho ouvido muito isso na primeira vez que eu entro numa igreja. Muitos cresceram longe da igreja, não têm interesse nenhum por ela,
E muitos ex-igrejeiros que frequentavam a igreja eventualmente podem ter abandonado esse hábito. Na pandemia isso aconteceu. Muita gente foi e não voltou. Os desafios ao testemunhar a Cristo na cultura atual surgem de fatos como esses. De que maneira então podemos alcançar essas pessoas? E não são poucas. Como cultivar um amor por compartilhar a esperança que temos em Cristo? Apesar de o contexto de Pedro ser muito diferente do nosso, em suas palavras encontramos 3 prioridades que eu entendo que estão além do tempo e do contexto. 3 prioridades do testemunho fiel, que eu descrevo aqui como bondade prática, reverência centrada em Cristo e uma predisposição constante. Nós vamos ver esses 3 elementos em seguida. Se cultivarmos essas atitudes e vontades, talvez a gente possa ver em 2025 mesmo, muitos mais ao nosso lado, sendo batizados, instruídos para se tornarem membros da Igreja do Caminho ou de uma outra igreja cristã, para a glória do nosso Deus. Bondade prática. Em sua primeira epístola, Pedro constantemente enfatiza a importância de fazer o bem. Acabamos de ler agora no versículo 13. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos, dedicados, preste atenção, não é só viver sem intencionalidade, na espontaneidade, mas é se focar em praticar o bem. Pedro lida com isso mais de uma vez. Veja o capítulo 2, versículo 12, dessa mesma carta. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. De novo, boas obras, no meio dos gentios. Veja o capítulo 2 ainda, versículo 20. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Queridos, a igreja é o povo por excelência da prática do bem. A despeito de toda a contrariedade, perseguição, má compreensão do bem que a gente faz, nós somos caracterizados por um povo que faz o bem. Veja como esse tema está presente em Pedro, capítulo 3, versículo 1. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, de novo, há uma ênfase aqui do testemunho cristão, da prática do bem, para levar pessoas ao Evangelho. Queridos, nosso testemunho envolve, claro, mais do que boas obras, mas definitivamente o nosso testemunho inclui boas obras. Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Está no início do Sermão da Montanha, os primeiros discursos dirigidos por Jesus aos seus discípulos e às multidões, e ali já está presente o lugar do testemunho através das boas obras. O grande mandamento, ame a Deus e ao próximo, e a grande comissão, façam discípulos, não estão em rivalidade. Esses mandamentos representam o que podemos chamar de modelo integrativo de missão: proclamar boas obras e praticar boas obras. Proclamar boas novas e praticar boas obras. Em nossa época, todo mundo quer estar do lado certo de qualquer assunto que seja.
São tempos voláteis. As mídias sociais dificultaram a situação ao permitir e encorajar que todo mundo opine sobre tudo, especialmente sobre assuntos políticos e culturais. Todo mundo tem uma opinião para dar. Todavia, o que Pedro incentiva não é a agitação política e nem mesmo o debate, mas um estilo de vida que demonstre as boas obras do Evangelho. Nos frutos do Evangelho. Não estou sugerindo que não devemos ter opiniões políticas, que não devemos debater assuntos importantes. Entretanto, no contexto atual, temos de lembrar que a ênfase de Pedro aqui recai sobre uma vida de boas obras. E não sobre ser antenado em tudo, conhecedor de tudo, conectado o tempo todo. Esse estilo de vida tem o poder, quando engajado em boas obras, de ser muito convincente. Tivemos muitas oportunidades aqui na época das cheias, em maio, de pessoas pararem para nos escutar, querendo nos conhecer mais. Para ser uma testemunha fiel àqueles à sua volta é necessário, evidentemente, uma vida virtuosa. Não é fácil. A gente às vezes não tem para dar conta de demandas nossas, quanto mais das dos outros. E mais, a gente pode enfrentar muita oposição, desdém e deboche. Mas Deus está conosco, queridos. E Ele se agrada dessa conduta, e com isso muitos poderão ser induzidos a nos perguntar a razão da nossa esperança estar em Deus. Por que cremos no Evangelho? Por que cremos em ressurreição? Por que estamos num domingo de manhã aqui cultuando a Deus? Por que ofertamos? Essa é uma outra pergunta que as pessoas têm. Cara, vocês ofertam, dão dízimo, que história é essa? Por que as pessoas fazem isso? Muitos cristãos já aprenderam como responder a algumas perguntas básicas que são feitas sobre a nossa fé. Isso é ótimo, mas eles não sabem como começar esse tipo de conversa com alguém não cristão. Isso é diferente. Que dentro de uma rodinha a gente discute teologia. Lá fora, com alguém não cristão, parece que a gente não tem uma base comum para começar aquela conversa. Mas aqui tem uma fórmula que Pedro nos dá, e eu queria que você escutasse isso nesta manhã. Abençoe e faça o bem aos outros. Lave os pés das pessoas. Sirva as pessoas, como por exemplo a gente fez na época da calamidade, lavando casas. As pessoas não entendiam como é que a gente estava lá, se dispondo a lavar casas da lama, dos móveis que se foram. Viva uma vida cativante sob o senhorio de Cristo, que provoque perguntas nas pessoas: por que Ele é assim? Por que Ele está fazendo isso? Por que esse interesse, se Ele sequer me conhece? O fruto do Espírito, meus irmãos, é demonstrado em nossas ações práticas. E é capaz de causar um impacto muito grande num mundo atordoado, descrente inclusive da natureza humana. É interessante como uma pessoa alegre, gentil, amorosa e pacífica se destaca hoje. Aliás, a gente viu isso entre não cristãos nessa calamidade. O trabalho heróico, corajoso de muita gente não cristã que se ofereceu para auxiliar pessoas vítimas ali em maio. Que demonstrar a bondade de Jesus, queridos, em atos práticos de serviço ao próximo, possa ser o objetivo de nossas vidas. A igreja não é uma academia, a igreja é o povo de Deus, e a gente não pode esquecer isso. Eu sei que o medo impedirá você de ser uma testemunha fiel, de servir outra pessoa, de dar um livro a alguém, de chamar alguém para comer, para conversar, de viver o Evangelho com intensidade. E é por isso que aqui no versículo 14, Pedro vai dizer: não tenham medo. Não é só o medo da morte, é o medo de não ser bem recebido, é a insegurança própria que a gente tem de imaginar que tem uma verdade que possa ser superior à daquele que está nos ouvindo. E aí nos calamos.
E aí se passou mais um ano e o nosso tio, nosso primo, nosso irmão não foi salvo. Temer aos outros nos escraviza, nos amarra e constrange nossos pensamentos e ações. O autor de Provérbios, porém, diz no capítulo 29, versículo 25, quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. E eu acho que às vezes isso nos falta, essa fé de que a gente está num projeto muito maior. Deus é quem quer salvar pessoas e apenas quer que a gente seja o que aperta o interruptor. A energia está presente, o poder está presente, mas Deus quer a gente lá, e Ele escolheu que a sobra pudesse ser mediada por pequenos vasinhos de barro como o nosso. Como você pode evitar esse medo, essa insegurança? Pedro diz que o modo de superar isso é reverenciar Cristo mais do que os outros, temer mais a Cristo do que não ser bem recebido, temer mais a Cristo do que o poder político para quem a gente está testemunhando, temer mais a Cristo do que o dinheiro que a pessoa para quem a gente está testemunhando tem. Aliás, isso é uma coisa muito bonita, pessoas muito simples, prestadores de serviço que foram trabalhar com gente muito rica e tiveram ousadia, a despeito da diferença de posição social, de falar do amor de Deus para um grande empresário, um grande dono de multinacional. E a gente, ao contrário, se intimida. Veja o versículo 14. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Meu irmão, minha irmã, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Santifique a Cristo como Senhor em seu coração. Reverencie a Cristo. Redirecione os seus medos. Lembre-se da santidade e da glória de Jesus e você verá os outros de uma perspectiva diferente, como carentes e necessitados, e não como grandes empresários ou pessoas que detêm poder político. Você os verá como pessoas a quem dirigimos misericórdia. É o deslumbramento por Jesus que faz de você testemunha. Não foi Pedro quem disse? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Viver o Evangelho assim, de forma intencional e não aleatória, não tocando a semana sem saber quem eu sou, sem isso estar bem presente, mas vivendo intencionalmente, significa não viver com medo, mas confiar na presença de Jesus conosco enquanto testemunhamos do Evangelho. Imagina se alguém não tivesse feito o mesmo conosco, compartilhando o Evangelho conosco, rompendo barreiras, superando limites, a própria vergonha. Imagina onde nós estaríamos. Graças a Deus, Deus usou pessoas para isso. É com essa disposição de coração que a gente vai apresentar o Evangelho aos nossos amigos, aos nossos familiares descrentes, a não ser que não haja boas obras. A não ser que nós tenhamos mais discurso do que comprometimento de amor, humildade e serviço. E isso a gente tem que rever. Duas palavras importantes nessa passagem também não podem deixar de ser mencionadas. Sempre e todo. Versículo 15. Pedro quer que estejamos sempre preparados. Está entendendo o lugar da vida devocional diária? Está entendendo o lugar de buscar a Deus todos os dias, de ler as Escrituras, de orar? Sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm, porque às vezes a gente vai estar entrando numa consulta médica, às vezes a gente vai estar se dirigindo para um compromisso, às vezes a gente vai estar correndo com a nossa agenda, e é nessa hora que Deus vai mexer com a nossa agenda
se a gente estiver preparado. Se a gente não estiver preparado, a gente vai achar que aquilo ali é um estorvo, é um problema. E aquela pessoa que Deus encaminhou para a gente falar do amor de Deus para ela, vai ficar sem pão, sem comida. O apóstolo está dizendo mais ou menos o seguinte: estejam sempre preparados para responder a todo tipo de pergunta que as pessoas à sua volta vão fazer, sobre a sua igreja, sobre o bem. Estar pronto significa que temos de deixar de lado as desculpas para a nossa falta de interação com não cristãos. Vou repetir isso aqui, porque eu acho que algumas pessoas praticamente não têm relacionamento com não cristãos, e eles foram ensinados a tanto. Eles acham que isso está certo. Não, eu vou viver só com a igreja, esse mundo está tão perdido que eu vou viver só entre os irmãos na fé. A nossa luz é para brilhar no meio da escuridão. A igreja já errou quando fez isso no passado. Ao contrário, Deus nos chamou para ser luz lá na rua. Aceite o fato de que nenhum dia é, de fato, um dia perfeito para evangelizar. Eu acho que alguns aqui ainda estão esperando. Vamos marcar sábado, dia 31 de julho, tarde do evangelismo. Pronto, a Igreja do Caminho fez a sua missão. Sempre é possível arranjar uma desculpa. Hoje eu não dormi bem, hoje eu estou atrasado. Discuti com a minha esposa, não me sinto capaz de falar do bem. O evangelismo diário, porém, é que deve apitar o início da partida. Tenha um coração que sempre lhe diga para estar preparado. Esteja alerta e pronto para compartilhar a razão de sua esperança. Queridos, com muita humildade, precisamos reconhecer que essa é uma dificuldade nossa aqui, local. Em 2024, a gente recebeu muitos queridos irmãos de outras igrejas, buscando amadurecer mais, conhecer mais as Escrituras, buscando eventualmente uma igreja mais saudável, mais centrada nas Escrituras. Mas a gente não foi efetivo no testemunho. A gente não foi. E a gente tem que reconhecer isso. Talvez porque, de novo, a gente esteja esperando que o evangelismo se reduza a um departamento da igreja ou a noites de evangelismo que a gente vai fazer aqui, como algumas igrejas fazem semanalmente. Também acho que isso tem o seu lugar. Mas a gente vai olhar direitinho para as Escrituras e vai ver que tem uma outra forma mais abrangente que se dá através do testemunho pessoal. Por que não evangelizamos? E é uma pergunta que cada um de nós tem que se fazer. Tenha um coração que sempre lhe diga para estar preparado. Esteja alerta e pronto para compartilhar a razão da sua esperança, se é que você tem esperança de um mundo redimido, de desfrutar de eternidade. Se é que você tem esperança não na política, mas de um tudo novo que Deus vai fazer. Olha o momento político do país. Olha o mundo em guerra. Será que isso não tem sido suficiente para nós nos darmos conta de que a solução virá de um outro lugar? Eis aqui a palavra-chave nesse texto, esperança. No original grego, a palavra traduzida por responder é apologia. Daí vem a palavra apologética. Em certo sentido, essa empreitada demanda algum grau de estudo, sim, de preparo. Porque para darmos razão de algo, algum tipo de raciocínio lógico tem que ser feito. Eu não creio num Deus que não tem virtudes, que não tem atributos, que não tem início, meio e fim, né? Não é uma coisa assim que me apareceu do nada e eu não sei nem para onde eu vou. Não, existe uma lógica interna do Evangelho que eu sou convidado a conhecer para poder compartilhar. Mas Pedro não tem em mente um tipo de apologética aqui tão atual em nosso tempo, que é formal ou acadêmico, que tem o seu lugar em alguns casos, mas não só esse tipo de apologética.
brigas intermináveis na internet, textos longos, debatendo temas a todo momento. Pedro está pensando em algo diferente. Ele não está pensando em respostas sofisticadas em defesa da existência de Deus acerca do problema do mal e coisas do tipo, num ambiente de debate público. O apóstolo tem em mente, na verdade, conversas ordinárias sobre esperança, em que a prática do bem acontece de maneira singela, simples. Será que a gente deixou de evangelizar e testemunhar porque a gente acha que isso é mais complexo, não está preparado para tanto? Eu sempre uso aqui o exemplo do gadareno, que foi liberto, queria embarcar com Jesus e ir embora, e Jesus diz, não, vai para os teus e conta o que Deus fez para ti e como teve misericórdia de ti. Um novo convertido pode instantaneamente dar testemunho do que Deus fez na sua vida, ou ele vai depender de um aparato acadêmico, formal. Todo cristão pode tomar parte do evangelismo, porque todo cristão possui uma viva esperança. Nessa mesma carta, no capítulo 1, versículo 3, Pedro escreve sobre isso. Essa esperança é viva, não é uma ideia vaga de para onde a gente vai, queridos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, nos deu vida de novo para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Não é pouca coisa aqui. É disso que estamos falando. Que a ressurreição que Jesus vivenciou vai acontecer conosco também, seus irmãos mais novos. E toda a criação será transformada. Isso é muito sério. Onde está essa viva esperança na igreja? Que norteia teus valores, tuas prioridades, teu dia a dia. Onde está essa viva esperança? Pedro não nos pede para defender a fé, ainda que isso tenha o seu lugar, mas para defender nossa esperança. Nossa viva esperança. Esperança no Novo Testamento não é um pensamento positivo. Quero que o meu time ganhe nesse ano. Quero que tudo dê certo para mim. Não é um tipo de cruzar de dedos. É uma confiança firme na glória futura que Deus vai derramar sobre toda a terra. Essa esperança nos fortalece no aqui e agora, inclusive em meio ao sofrimento, e reluz em meio ao mundo desesperado que não sabe para onde vai, não sabe que teoria política seguir. Esse tipo de esperança é tão raro de encontrar que algumas pessoas perguntarão a você sobre ela. Escute isso. Você pode ter uma opinião política, mas tem algo que só a igreja tem, essa viva esperança. E as pessoas vão bater em muitas portas, talvez até chegar aqui. E quando eu falo chegar aqui, não é nesse templo, é na sua casa, no seu local de trabalho, no seu dia a dia, nas suas férias, no seu momento de lazer. Alguém talvez vai fazer uma pergunta ou vai olhar para você diferente. É a hora de você semear uma semente. As pessoas vão nos perguntar, principalmente quando estiverem passando por algum sofrimento, ou quando não virem esperança de dias melhores. Isso é libertador em muitos aspectos, porque alguns de nós ouvem a palavra apologética e tremem de medo pensando, preciso estar preparado, fazer um curso de teologia, uma pós-graduação nessa área para responder às perguntas mais profundas, como sobre a origem do mal. Certamente não é má ideia ler livros, estudar, fazer um curso teológico, mas o foco de Pedro aqui é mais singelo. Ele está olhando para o coração. Você pode chamar isso de apologética da esperança. Diz mais respeito à adoração do que à argumentação. Esse tipo de defesa de razão da nossa fé tem mais a ver com quem adoramos do que o que estudamos. Para ser uma testemunha efetiva, meu querido irmão, é preciso mais do que um argumento destruidor na teoria.
É preciso um coração que irradia alegria, vive esperança. É preciso mais do que respostas lógicas, mas um coração cativado por Jesus é necessário. Para ser uma boa testemunha é preciso antes adorar a Jesus e ser cheio de esperança. E todo o cristão pode desfrutar disso. Um novo convertido sem instrução formal, por exemplo, pode irradiar uma contagiosa esperança cristã que leve pessoas a se converterem. Evangelismo não é tarefa de tropa de elite de cristãos, mas de todos aqueles cujo coração transborda de esperança evangélica. Quantos dizem amém para isso? Devemos ter muito cuidado com as críticas feitas, inclusive a igrejas. Atenção nós aqui, Igreja do Caminho. Críticas feitas a igrejas cuja teologia talvez não seja tão robusta, mas que é robusto o suficiente para levar as pessoas ao testemunho cristão, e nós, de um outro lado, não. Mais teologia deveria levar a mais testemunho e mais adoração. Ou isso não é teologia. Teologia nos leva a deslumbramento. Conhecer a Deus nos leva a desfrute e testemunho. Não cristãos, aliás, é preciso mais do que respostas lógicas. Nesse sentido, não cristãos podem não compreender a sua teologia. Isso vai levar um tempo. Eu noto inclusive pessoas que nos visitam podem até ter alguma dificuldade de compreender os temas ou palavras que a gente usa. Uma vez eu usei aqui a palavra gentil, do nosso hábito usar gentil, em contraposição a judeu, e uma pessoa que ficou com uma pergunta na cabeça, a mensagem toda é gentil, de gentileza. Para nós é tão comum essa palavra, gentios, pagãos, né, em oposição a judeus, mas no vocabulário daquela pessoa, isso não fazia sentido, é preciso explicar. Não cristãos podem não compreender a sua teologia, mas podem perceber a sua esperança, seu amor, sua alegria, sua paz. Nossa esperança chama a atenção das pessoas. Por isso, seja alguém que sua conduta e em sua reação aos sucessos e fracassos irradia esperança. Às vezes eu me pego na frente de um médico reagindo diante de um diagnóstico ruim. Eu nunca vou esquecer quando eu perdi a audição do ouvido direito, total, né? Se você chegar, quando todo mundo está falando nesse espaço, chegar nesse lado e falar comigo, eu não vou ouvir, ok? E eu nunca vou esquecer, né? Quando eu perdi a audição, estava lá na frente do otorrino, a famosa perda súbita de audição, tive que tomar Predicin, mas foi tão intensa a perda que não retrocedeu em nada. E eu assim, pasmo na frente dele, faz uns 14 anos, ele olhou assim para mim e disse: ué, mas tu não tem fé em Deus? Sabia que eu era pastor, sabia um pouco o que as igrejas evangélicas ensinam como um todo, e eu tive que ouvir aquilo ali de verdade. É fácil na hora? Não é. De uma hora para outra você perdeu a audição, perdeu o equilíbrio, entrar numa situação de, como é que se chama quando a pessoa desequilibra por isso? Labirintite. Fiquei um mês assim, pensei, bom, Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou pregar a tua palavra? Mas ele não estava errado. É nessas horas que a nossa teologia conta. Não adianta ter um aparato de livro na nossa casa, se aparece um gatinho eu corro de medo. Isso é muito comum em momentos de desafio da nossa fé. Quando as coisas não vão bem, por isso que não reclame quando as provações vêm, porque elas vêm dar corpo à tua fé, para não ser um adereço na tua vida. Tem muita coisa teórica hoje, a gente tem que ter muito cuidado com os cursos de teologia, muito cuidado com transformar isso numa coisa teórica. Então são coisas que a gente precisa
aprender. Nossa esperança chama a atenção das pessoas. Por isso, seja alguém que em sua conduta, diante dos fracassos, irradie esperança. Mas às vezes a gente entra em tantas crises de ansiedade, em tantos problemas emocionais, às vezes na mesma quantidade que pessoas não cristãs. Nós somos pecadores? Somos. Nós estamos imunes? Não. Mas às vezes a gente não tem lidado com a fé numa dimensão mais profunda, diante dos dias maus. E é bom que eles venham, porque é ali que a gente vai aprender. Não é quando tudo está bom. Você reclama quando o sofrimento vem, mas isso é amor de Deus para você ser fortalecido. Deus te tira tudo que você tem para você saber quem você é, porque um dia você vai pelo caminho de todo mortal. Aí Deus ele resolve antecipar esse deslumbre do futuro e vai tirando outras coisas para te preparar para aquele dia. Deus é muito bom, queridos. Essa é a verdade. Basta olhar com os olhos certos. Portanto, vamos transmitir em nossa esperança o amor do Evangelho, enquanto refletimos regularmente sobre o que Cristo fez por nós e o que pode fazer pelos outros também. Ao ler os Evangelhos, é difícil não se espantar com o fato de Jesus, em suas interações com os outros, nunca se valer de um método único de apresentação. Pega aí Jesus e formula a partir do ministério dele um método único de apresentar o Evangelho aos outros. Não tem. Não tem. Ele conhecia cada pessoa, abordava a cada um individualmente. Quando os outros percebem nossa esperança e sentem que não a possuem, as perguntas deles para nós vão ser mais pessoais. Quando esses momentos surgem em nossa vida, aproveitemos. Quase sempre nosso evangelismo se parecerá mais com aconselhamento pessoal do que proclamação pública. A gente costuma ver evangelismo assim, púlpito, cruzada, um evento massivo e grande. Mas a verdade é que o evangelismo começa por um aconselhamento. Coisas do dia a dia, um vizinho, é um bem que você faz, é uma comida que você leva, é uma ajuda para alguém que está enfermo lá. A pessoa vai ver onde está a sua esperança. Quando descrentes fizerem perguntas, recorra à clareza e à graça do Evangelho para responder. Assim como o conteúdo do que dizemos é importante, a maneira como a gente diz também é crucial. Quando falamos de Cristo aos outros, temos de fazer isso como Cristo faria. Não podemos falar de maneira superior, arrogante ou rude, mas com mansidão e temor. 1 Pedro 3,16, esse texto que acabamos de ler. Mansidão e temor. Às vezes a gente fala de cima para baixo com quem não é cristão. Aliás, isso é comum. Se você mora num condomínio, geralmente quem é cristão é visto como alguém que se acha moralmente superior. Várias barreiras são criadas ali. Você tem que ser acessível. O Evangelho não nos torna superior. O Evangelho nos torna servos. Tem algo errado com a nossa fé. Paulo diz a mesma coisa em outra passagem importante, Colossenses 4, versículos 5 e 6. Olha o que ele escreve aqui. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Será que a gente aproveitou a calamidade o suficiente? Será que a gente aproveita os colegas de trabalho que a gente tem hoje? Que a palavra dita por você seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então, de novo, não é um assunto só de Pedro. Agora a gente tem Paulo aqui. É preciso ter sabedoria, é preciso ter graça, é preciso entender a oportunidade como um meio de dar testemunho. Temos de prestar atenção em como vivemos e falamos perto daqueles que são de fora
e administrar nosso tempo com sabedoria. Deus nos dá oportunidades de ouro para testemunharmos, queridos. Aproveite-as. Esses dias mesmo fui receber um prestador de serviço na minha casa e ele viu os livros lá e perguntou da teologia, claro. Perguntou, o que o senhor estuda, né? Teologia. Que legal, eu também estudo teologia. Eu sou de religião de matriz afro. E a teologia hoje é uma coisa muito abrangente, evidentemente. Ela hoje perpassou e perpassa, né, diversas religiões. Aí eu pensei assim, bom, agora nós temos um longo caminho para conversar. E a Carolina já me deu aquela cutucada. Vai, fala. Né? A Carolina Ou seja, oportunidades assim a gente tem o tempo todo. Só que, claro, a Carolina já tinha servido água para eles sem eles pedirem, sabe? Coisas que têm a ver com ser cristão e ser gentil, e não pegar o trabalho de alguém, pagar e vai, sabe? Ser humano, ser servo das pessoas, se envolver com pessoas. Às vezes a gente é muito profissional. Vocês lá, nós aqui. A expressão temperada com sal é importante. Já concluo. David Garland, estudioso do Novo Testamento, diz o seguinte a respeito dessa expressão. A expressão temperada com sal se refere a uma fala descontraída, talvez até engraçada, inteligente, bem-humorada. Essa temperança lhes impedirá de serem ignorados como chatos e irrelevantes, que é o que muitas vezes o crente recebe de estampa. Piedade não pode ser confundida com chatice. Fórmulas padronizadas e chavões apáticos não fazem jus à alegria de um filho de Deus. A apresentação da mensagem do Evangelho deve ser temperada com uma saborosa combinação de inteligência, bom humor, bondade. Ou seja, pense no seu testemunho, encaminhe ele bem, que seja vivo, cheio de cores. Evite aquela ideia de um diálogo chato, religioso, monótono. Use também sua personalidade a seu favor. Sim, a nossa personalidade tem que ser santificada, mas de maneira geral, Deus nos fez com características que podem ser usadas para compartilhar o Evangelho. Desde que o Evangelho seja o que compartilhamos. Se você é calmo, aproveite essa gentileza. Se você é descontraído, quem sabe use o bom humor. Se você é extrovertido, deixe talvez a sua empolgação ser instrumento do Evangelho. Se você é hospitaleiro, deixe a sua gentileza derreter os corações dos convidados. Todos nós temos características diferentes nesse sentido. Todo mundo é interessante, porque cada indivíduo é único. Não seja um robô quando o assunto é evangelismo. Não pregue sobre você mesmo, mas seja você mesmo com a graça de Deus. Não tente recitar algo decorado, mas traga para a conversa, para o compartilhamento, aquilo que você tem vivido. Queridos, que o Senhor Jesus use nossas vidas para provocar questões, perguntas, enquanto a gente faz o bem. Eu sei que às vezes a gente quer um caminho mais rápido do discurso, porque fazer o bem dá trabalho. Se santificar dá trabalho. Envolve derrubar alguns ídolos, envolve dobrar o joelho em casa, envolve se envolver com as Escrituras, envolve ceder, renunciar a si próprio. Mas são essas as virtudes escassas em nosso tempo. Que Deus nos dê coragem para fazermos boas perguntas enquanto compartilhamos a esperança do Evangelho,
de modo gentil. E como cada pessoa é única e uma portadora da imagem de Deus, digna de nossa atenção e de nosso carinho, esteja preparado para responder a cada uma dessas palavras. Palavras que elas talvez vão dirigir a vocês que você tenha tempero do sal. E que Deus, Ele abençoe essa comunidade no sentido individual da palavra, quando estamos em nossas vocações diárias e ordinárias, e que Deus nos use. Eu fico muito feliz de verdade quando a gente vê alguns irmãos desinibidos, sempre acompanhados de um visitante, de um amigo, de um colega e de um parente. Sempre. Que não se intimidam de trazer um chefe seu aqui nessa comunidade para ficar vulnerável, porque é isso que acontece. Você traz alguém como visitante para cá, você está se expondo, só que às vezes essa exposição é boa. Aliás, a gente não tem aqui nada do que tem que se envergonhar. Nós somos o povo de Deus. Não somos melhores do que ninguém, somos pecadores. E temos algo para compartilhar com o mundo. Senhor, nesta manhã, nos ajuda. Tu conhece nossas fraquezas, nossos medos, Tu conhece nossa falta de fé, Tu conhece aquilo que nos intimida, Tu conhece, às vezes, a falta da viva esperança no nosso coração. O Senhor conhece. Nos ajuda. Espírito Santo de Deus, ajuda essa comunidade, ajuda os jovens, os idosos, ajuda as crianças, ajuda os casais, ajuda a cada um de nós, individual ou coletivamente, a sermos essas testemunhas daquilo que o Senhor não só fez, tem feito, mas vai fazer em nossa vida. Desperta essa comunidade. Fortalece na fé cada um de nós, Senhor. Perdoa a nossa timidez, perdoa nosso egoísmo, perdoa, Senhor, porque também não temos muitas vezes desfrutado desse deslumbre, dessa viva esperança. Temos nos acovardado, temos nos sentido sem fé. Nós te pedimos ajuda nessa manhã. Pedimos graça do Teu Espírito, que derrames em nosso coração o poder do Teu Espírito Santo, para nos aparelhar, capacitar e fortalecer em dias difíceis, diante de desafios difíceis, diante de nossa falta de fé. Nos ajuda, Senhor. Ajuda os nossos irmãos aqui nessa comunidade, que seja um ano de transformação nessa área, que seja um ano em que trabalho não é só trabalho, é lugar de vocação, que lazer não é só lazer, é lugar de vocação, que família não é só família, é lugar de testemunho, que vizinhos não são só vizinhos, são homens e mulheres carentes da graça de Deus. Abençoa nesta manhã, Senhor, a cada um de nós. O Senhor sabe quantas desculpas a gente dá, o quanto corremos, o quanto colocamos na frente outras prioridades, o quanto nos intimidamos, Senhor, com isso. Fala conosco pela Tua palavra, nos ajuda e nos usa para que o Seu nome seja glorificado. Enquanto muitos carecem da Tua graça e verão o Teu amor por nosso intermédio. É o que nós te pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos vizinhos por quem passamos o tempo todo, pelo porteiro do prédio que a gente visita, pelo médico, pela secretária. Cada um, cada ser humano, a Tua imagem e semelhança, Tu queres resgatar e redimir. Usa-nos, Senhor, hoje e sempre. Amém.